O GOAT, deram o nome, acho que em português, GOAT, né? Mas o título original é Him, tá? Esse filme, pelo que eu pude perceber, foi destruído pela crítica, malhado pela crítica. Mas assim a ponto de crítico dizendo que se arrependeu de ter saído de casa, pego o carro, enfrentado o trânsito para ir no cinema, assistir aquele filme e agora está escrevendo uma crítica, a ponto de ter lido isso de um crítico. Tá? O filme é do Justin Tipping, mas é produzido pelo Jordan Peele. Jordan Peele, que se notabilizou o diretor do filme Corra. Basicamente, Jordan Peele criou a coisa do terror racial. E o filme Nós, Us. Tá? Por que Jordan Peele se interessou por esse projeto? Ele se interessou porque tanto ele quanto o Tipping, o diretor, tem uma visão ultracrítica sobre o futebol americano. Tá? Então, segundo o Peele, há uma lacuna na cinematografia, porque há poucos filmes de terror sobre esportes de massa, sobre esportes profissionais. Poucos filmes de terror. Então ele viu nesse projeto algo muito parecido com o seu filme Us, Nós. Tá? Então ele acabou produzindo, ainda mais pelo trabalho anterior do diretor, o filme Kicks, tá? Mas esse filme foi trucidado. E, de fato, a primeira metade do filme é uma coisa assim de alto nível, de conceito de terror que está sendo trabalhado. Tá? A questão é que na segunda parte do filme ele tende para uma coisa muito parecida com A Substância, outro filme que também foi muito malhado. Essa coisa do terror gonzo, slasher, tá? Meio exagerado, hiperbólico, tende para isso até o final. Lembrando muito o filme A Substância. Tá? E até eu mesmo fiquei meio assim, porra, mas a primeira parte do filme estava prometendo uma coisa mais de alto nível, mas ele termina dessa maneira. Tá? Lembrando A Substância, né? Dizendo isso. Mas esse filme, claro, é sobre terror no esporte e futebol americano. Esse filme, ele vai... principalmente, se você olhar pelo slogan promocional do filme, a grandeza exige sacrifício. A grandeza exige sacrifício. É o pôster em português promocional do filme. O que isso quer dizer? No pain, no gain. Sem dor, sem sacrifício, não há vitória. Essa é a grande lição no qual o esporte acabou se transformando enquanto educação de massas. E é contra isso que parece que eles são contra. Essa exacerbação da educação, da pedagogia pela dor. E é claro que um outro pensador, um outro filósofo, já fez uma crítica consistente sobre isso, Theodor Adorno. Agora, desculpa, é o momento Adorno aqui da live. Principalmente nesse livro aqui, que a gente vai falar aqui rapidamente, por isso que só tem um filme hoje que a gente vai falar bastante aqui sobre esse filme. Principalmente esse livro, finalmente traduzido para o português, o Estudo sobre a Personalidade Autoritária, nesse livro, tá? Grosso, tal, pesquisa de campo, tal, sobre a personalidade autoritária, onde ele vai assim definir as 9 características da personalidade protofascista. Tá? É a Dilma que está roncando lá. Que barulhinho é esse aqui? Eita! Dilma Rousseff ronca. Vocês não estão ouvindo. Mas... Então, nesse livro, define as 9 características da personalidade protofascista. Então, a ideia de que o fascismo está dissolvido, disseminado
entre as multidões, que a qualquer momento ele pode ser galvanizado. E eles foram muito proféticos em relação a isso. A gente vê o crescimento da alt-right e a ascensão da extrema-direita mundial. Tá? E esse filme didaticamente mostra essas 9 características, isso que eu acho incrível. Tá? Mas principalmente sobre o destino do esporte. Tá? É interessante essa questão do destino do esporte. Se vocês estão vendo esse cara aqui, é o Pierre Coubertin. Esse francês foi o criador do movimento olímpico mundial, tá? Aí do início do século XX, virada do século XIX para o XX. No século XIX, o esporte era dominado por valores éticos e educacionais. Então, tinha um aspecto sanitário e um aspecto ético-educacional no esporte. Então, qual era a importância do esporte para a sociedade? Primeiro, no aspecto sanitário, porque o esporte traria um retorno significativo para a saúde, etc., economizando gastos com saúde pública a longo prazo. Então, se você estimulasse a sociedade a praticar esportes, então cada vez menos o Estado gastaria com saúde. Então, tem esse aspecto sanitário e o aspecto educacional, que são os valores éticos voltados ao esforço pela vitória, que promoveria o respeito, a dignidade, a ética na competição. E é claro que tudo isso é sintetizado com Pierre Coubertin. Tá? Ele junta essa coisa, o aspecto sanitário e o aspecto ético educacional, numa coisa só. A união corpo e mente que estaria por trás do movimento olímpico. Tá? Em que ele fala que para ele, corpo e mente não deveriam ser separados. Que a atividade física era crucial para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Isso tudo foi abaixo quando? Olimpíadas de Berlim, 1936. Quando o esporte ele foi dominado pelo princípio de desempenho, eficácia, eficiência, produtividade, para quê? Para a propaganda de exaltação da raça pura ariana, para fins propagandísticos políticos. Tá? É o momento, é a guinada da transformação do esporte no século XX com as Olimpíadas de Berlim em 1936. No pós-guerra, que você vai ter depois, isso que era pensado para a promoção da superioridade racial ariana voltou-se para a máquina propagandística de medalhas da Guerra Fria. Tá? O movimento olímpico acabou se tornando uma máquina propagandística do Ocidente contra o bloco comunista. Tá? Enquanto no aspecto privado, mercadológico, os atletas se tornaram garotos propagandas de marcas promocionais. Então, a competição acabou virando uma corrida científica, seja como máquina propagandista de medalhas, seja como garoto propaganda de produtos. Tá? Então, uma corrida científica para melhorias de performance, criando uma zona cinza entre a contravenção, o doping e a criminalidade, crime organizado. O esporte acabou se situando nessa zona cinza. Que é nisso que está a reflexão desse filme GOAT. Tá aqui fotogramas sobre esse filme, que é a história de um rapaz, né? Qual o nome dele aqui? Agora já estou esquecendo tudo aqui. O nome do rapaz aqui. O Cameron Cade. Já começa a primeira sequência do filme. O filme abre com ele na infância, os pais vendo a televisão e o grande ídolo, um quarterback chamado Isaiah White. Apesar de sobrenome negro, né? Isaiah White. Então, o time, são os Salvadores, né, o nome do time, ganha, mas ele, numa jogada terrível, quebra a perna. E isso é assistido ao vivo. Os pais todos vibram com a vitória, enquanto o garoto está colado com a cara na TV. O garoto lá, 7, 9 anos, 10 anos, colado. Então, os pais não querem que ele veja aquela cena grotesca da perna quebrada do Isaiah, o grande ídolo.
E o pai fica na cabeça dele: no pain, no gain. As grandes vitórias vêm através de grandes sacrifícios. O filho está sendo moldado, a família dele gira em torno de futebol americano. Estão criando o filho, talhando o filho para ser um atleta no futuro. Tá? Corta ele já no futuro, tá? Como um grande esportista, né? Ele já está iniciando o futebol americano. Ele está a caminho de um evento chamado Combine. Combine é um evento onde times profissionais recrutam jogadores promissores. Que ele está jogando futebol americano, me parece, em ligas inferiores. Então ele tem que participar desse evento onde times profissionais vão recrutar jogadores promissores. Parece que é assim que funciona lá o negócio. Então ele não quer ser apenas convocado, ele quer ser o melhor de todos, porque assim os seus pais o educaram. Tá? No momento, esse título do melhor jogador da liga NFL é o Isaiah White. Tá? Mas o contrato desse cara, 8 vezes campeão na liga, já está acabando. Então ele está procurando alguém digno para o substituir. Então, nesse evento Combine, ele fala: eu sou ele. Daí o título him. Tá? Eu sou ele, grita o jovem Khan, numa demonstração de o Cameron, né? Numa demonstração de alta confiança. Tá? Então, um empresário acaba se encorajando, né? Um agente voraz, um empresário sem escrúpulos, chamado Tim Heidecker, tá? Então, ele é indicado para os Salvadores, ele agarra a oportunidade, só que ele é uma cena muito estranha, né? Surreal. Ele está no campo treinando, ele foi já indicado para os Salvadores. Ele é atingido por um golpe na cabeça por uma figura meio fantasmagórica no campo de treinamento. Tá? Então, uma figura grotesca, aparentemente alguém de algum culto. Ele sofre um ataque. Um ataque com uma espécie de um instrumento, né, cortante na cabeça. Tá? Ele vai para o hospital, onde é dado a sentença. Ele tem que abandonar o esporte, porque aquilo vai prejudicá-lo neurologicamente, é uma coisa perigosa, ele tem que se retirar do esporte. Mas isso está fora dos planos do Cameron. Então ele aceita o convite do Isaiah de treinar num complexo desértico, no meio do deserto do Texas. É um complexo gigantesco que ele tem lá, onde ele mora lá. Então, o Isaiah aceita treiná-lo para ser o seu substituto. Um médico o acompanha também. Não, você vai superar isso, não tem problema. Então, aquela coisa, sem grandes sacrifícios não há grandes vitórias. Então, educação pela dor, você vai ter que ir, tal. E aquela coisa, chegando lá, né, a caminho, a coisa começa a ficar estranha, porque a caminho desse centro de treinamento, no meio do deserto, ele encontra uma espécie de um culto, tá? Que estão acampados no meio do deserto. Vocês estão vendo aqui um desses fotogramas, aquela figura grotesca, e eles o alertam para não ir. Você não pode substituí-lo, alguma coisa assim, tal. Você não pode ficar no lugar dele, dando a entender que parece que essa gente desse culto ou atacou lá no campo de treinamento numa cena anterior, tá? Não sei, uma interpretação minha, vocês vão assistir o filme, vão interpretar dessa maneira. Então, ele vai, todo o treinamento, supervisionado pelo Isaiah White, junto com o médico que injeta nele constantemente uma substância misteriosa, tá?
todos os treinos é comandado por um lutador de peso pesado de MMA, tá? Então ele submete, para começo, o Cameron a uma metódica intimação psicológica. Você não passa o garotinho bonitinho e emotivo, tá? Ofensas, xingamentos, até arrancar o máximo dele, que vai ser o pior dele, tá? Então, a partir daí, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas no filme. Então, constantemente, ele é seguido por alucinações, que cria assim, cenas com episódios psicodélicos, alucinações sinistras, lembrando o filme Us, Nós, do Jordan Peele, né? A questão é que, pela sequência, a longa sequências de treinamentos dolorosas, tá? A maneira como recorrentemente o filme relaciona dor, vitória com o sofrimento, tá? Então Gold mostra que na verdade não estão mais lidando com uma política de pão e circo. Embora o termo coliseu seja recorrentemente repetido, em muitos momentos ali os treinadores estão falando que, na verdade, o futebol americano é apenas a recorrência de uma prática milenar, tá? De sacrifícios, tal, de oferecer alguém em sacrifício para os deuses, tal. E aqui no futebol americano, os deuses é a mídia, a crítica esportiva, etc. A gente está percebendo uma coisa bem diferente. Na verdade, o futebol americano aqui é uma forma pedagógica para as massas. Não é mais política de pão e circo. É uma forma com a seguinte tese central: sem dor, sem ganho. No pain, no gain. É aquilo que o Theodor Adorno chamava a concepção fascista de vida. A concepção fascista de vida, ou a personalidade fascista, é sintetizado num livro, um pequeno texto. Eu já repeti, eu já falei isso, eu vou repetir. É um pequeno texto do Adorno chamado Educação após Auschwitz, está numa coleção grande de ciências sociais, da editora Ática, onde ele sintetiza, ele tem a felicidade de sintetizar numa frase a personalidade protofascista. Da seguinte maneira, 2 pontos, abre aspas. Aquele que é duro contra si mesmo adquire o direito de sê-lo contra os demais e se vinga da dor que não teve a liberdade de demonstrar, que precisou reprimir. Não sei se vocês entenderam. Para ele, educação para a dor é, ao mesmo tempo, a repressão dessa dor, o que vai acumulando necessidade de vingança, ressentimento. Eu tenho que transferir essa dor para outra pessoa, porque, dessa maneira, o fascista ele se sente no direito de impingir a dor no outro, porque ele impingiu a si própria. Ele reprimiu a manifestação dessa dor, engoliu em seco, aí vem toda essa racionalização, iluminação espiritual, desenvolvimento da têmpera, do caráter pela dor, sabe? Essa coisa toda, educação pela dor. Isso vai chegar, e o filme é muito feliz, aos 9 aspectos, aos 9 características da personalidade protofascista. O filme, didaticamente, principalmente o processo de treinamento do Cameron, ali naquele complexo esportivo no meio do deserto do Texas, vai colocar isso, tá? Vai colocar dessa forma as 9 características. O primeiro aqui, convencionalismo. Convencionalismo. É interessante a maneira como isso é repetido diversas vezes, em vários momentos no filme. Futebol, Deus e família. A gente já ouviu isso em algum lugar, né? Deus, futebol e família acima de tudo, acima de todos, né?
aquela coisa. Mas no caso aqui eles repetem, o Azaia repete como um mantra. Deus, futebol e família são repetidos como mantra. É esse o convencionalismo, que é a questão do bom senso de classe média. Tá? Isso mostra os perigos dessas ligações com o fanatismo religioso. Então, alguém que é educado com a dor só pode glorificar Deus, e no caso do filme, futebol e a família. Porque demonstra o bom senso, digamos assim. Essa questão da religiosidade neopentecostal, que no filme é mostrado, que se aproxima aqui desse esporte da educação pela dor, tem esse aspecto de... porque no final reforça o chamado bom senso, tá? Sem radicalismos. Isso é um radicalismo, mas passa uma ideia de ausência de radicalismo. Acreditar em Deus, futebol e família é o bom senso. O bom senso. A segunda característica é a submissão crítica. Ou seja, a dor não é para ser questionada, é para ser suportada. Tá? Então, essa atitude, como prova, que é exatamente essa ideia de prova de foco, autoconfiança. É uma atitude remissiva e crítica em relação às autoridades moral idealizadas no interior do próprio grupo. Diante do grupo, você não pode demonstrar a dor. A dor não é para ser criticada, é para ser suportada. Isso cria a submissão à crítica em relação ao grupo. Terceira característica, a agressividade autoritária, que é a consequência desses dois itens anteriores, do 1 e do 2. Tá? Então, daí você vem o tipo de protofascismo, que é a tendência desse tipo de personalidade: espreitar, punir, repelir, condenar, punir quem viola as chamadas normas convencionais. Por quê? Porque eu tenho o direito de impingir a dor aos outros, já que eu suporto a dor imposta a mim mesmo. Tá? Quarta característica, destruição e cinismo, que é mostrada, que são as características presentes no Isaiah White. Como a equipe dele, os seus treinadores lá naquele ginásio gigantesco, high-tech, são cruéis. Tá? Parece que todos eles partilham de uma hostilidade difusa. Parece que eles têm desprezo a tudo que é humano, tudo aquilo que é sensível, emotivo, deve ser reprimido. Tudo isso parte de uma ideia nihilista de que, na verdade, o mundo não passa de uma selva onde os seres humanos são considerados essencialmente egoístas, mal, estúpidos. É uma visão pessimista em relação à existência que partilha. Então, essa destruição e cinismo parte dessa ideia completamente pessimista. O mundo é uma selva formada por humanos que competem entre si e se matam. Tá? Poder e rudeza. A importância exagerada com as relações assimétricas entre forte e fraco, líder e liderado. É assim que é talhado o nosso protagonista nesse filme. A exagerada importância entre as relações assimétricas. Ou você é forte ou é fraco. Ou você é líder ou você é liderado. Ou você domina ou você é submisso. Tá? E daí a necessidade que você percebe nos filmes da estética de ter demonstrações de forças exteriores constantemente. Andar armado, tatuagens agressivas, corpo meticulosamente sarado, cabeça raspada, linguagem agressiva. Você tem que demonstrar. Porque no seu interior, você é fraco. Há uma falta de força interior e fraqueza do ego, já que você tem que se submeter acriticamente ao grupo, já que a dor não é para ser criticada, a dor é para ser suportada. Tá? Estereotipia é outra característica, né?
reduzir a complexidade do mundo real a slogan, a estereótipos. Então, no pain, no gain. A capacidade de reduzir a complexidade do mundo a problemas complexos em simples slogans maniqueístas. Outro é superstição. Tá? Há uma criação de um halo místico em torno de líderes. Tá? No caso, o Azaia, né, que é quase que ali encarado aquele ginásio no meio do deserto como uma sociedade mística secreta. Principalmente na sequência final, todos os simbolismos ocultistas em profusão, em cenas bizarras, já vou alertando, não querendo dar spoiler, mas principalmente na sequência final, a profusão de simbologias ocultistas. Anti-intracepção. É incrível o medo de ficar sozinho. O personagem protofascista, ele tem medo de ficar sozinho, porque ele não aguenta seus próprios pensamentos. Ele precisa estar ocupado, sendo comandado o tempo inteiro. Então é interessante no filme, mesmo após os treinamentos intensos envolvendo dor, submissão, ele vai para o seu quarto descansar, dormir, relaxar para o próximo dia de treinamento? Não. Ele tem que ir para a festa, com muito sexo, muita bebida. Ele não pode em nenhum momento ficar sozinho, a não ser momentos inconscientes. Pela bebedeira, né, ou por uma droga qualquer, ou por aquelas injeções sinistras que recorrentemente o médico dá nele. Tá? Então, a anti-intracepção significa a incapacidade ou medo, o terror de ficar sozinho. Ficar sós com seus próprios pensamentos. Está aí a aversão à intelectualidade, a aversão à leitura, por exemplo. Porque ler é um ato solitário. O protofascista não suporta ficar sozinho consigo próprio, sozinho com seus próprios pensamentos. Por isso que ele é anti-intelectual. Por isso que vige o anti-intelectualismo. E, por último, o sexo. A atitude exageradamente preocupada do protofascista com relação ao sexo. Seja em relação à repressão, Damares Alves, por exemplo, a imaginação dela, assim, profícua, abundante, não querendo fazer um trocadilho do Carilho, a imaginação abundante da Damares Alves, de sexo, pedofilia, o tempo inteiro, viu Jesus na goiabeira, sei lá, por exemplo. Tal. Então, aquela coisa do sexo, como forma, o sexo deixa de ser uma forma de relacionamento íntimo e privado. O sexo é uma forma de comunicação íntima e privada. Tem a ver com sentimento, amor, emoção, aconchego, mas isso, devido à anti-intracepção, não é suportado pelo portador da personalidade protofascista. O sexo tem que ser uma demonstração pública de poder e riqueza. Tá? Então, tem que ser uma contiguidade entre potência sexual e sucesso esportivo. O herói esportivo tem que dar demonstrações que é potente sexualmente. Então, muitas garotas, muitas mulheres, demonstração de conquistas, profusão de conquistas amorosas. Então, o sexo deixa de ser algo de relacionamento íntimo, pessoal, emotivo, para ser uma forma de demonstração de poder, de força, demonstração pública. Daí essa preocupação exagerada com o sexo da personalidade protofascista. Esse filme é muito interessante o Goat, ou Him, porque às expensas da crítica, tá? O filme ele é muito didático em relação como você pode localizar essas 9 características aqui descobertas nas pesquisas de campo, nas entrevistas, aqui nesses estudos sobre a personalidade autoritária. Esse livro aqui do Theodor Adorno, eu recomendo dar uma
Esse livro é apenas uma parte da pesquisa, né? A parte são os textos mais do Adorno, já que ele fez em parceria com outros pesquisadores nos Estados Unidos. Tá? Então, dá uma olhada nesse livro e vê o filme. Tá? Vê o filme, é muito bom o filme. Tá? Apesar do final gonzo, tipo A Substância, né? Tipo o final do tipo A Substância. Está agora na moda, né? Então tá aqui o filme, esse livro aqui, Estudos sobre a Personalidade Autoritária, que é a fonte dessas. Deixa eu pegar aqui, caiu um livro aqui. Espera aí, gente. Voltei, gente, voltei. Conceição, eu voltei. Síndrome de Calvi Peixoto. Voltei. Caiu o livro aqui, caiu aqui no canto, o livro que eu vou precisar daqui a pouco. Tá? O astronauta lírico está pergunta que não quer calar. O cara que fez o filme Leu Adorno. Aí que tá, não leu Adorno, isso está na sociedade americana. Essa pesquisa que eu estou falando aqui, dos estudos sobre a personalidade autoritária, foi feita nos Estados Unidos. Acho que, se não me engano, foi a Universidade de Colômbia. Ela estava preocupada, na verdade, o que motivou essa pesquisa foi de que a possibilidade do que ocorreu na Alemanha ocorresse nos Estados Unidos. A ascensão de algum movimento nazi-fascista. Então, a ideia que motivou a pesquisa, aquilo que o Adorno chamava de pesquisa administrativa, né? Pesquisa de campo, questionário, entrevistar pessoas, fazer interpretação, cruzamento de dados, opiniões, era ver será que nos Estados Unidos, na América, pode se repetir aquilo que ocorreu lá na Europa? Tá? Então, para Adorno, sim. A resposta dele foi essa. Ele entrevista pessoas nos Estados Unidos, tá? E chega a essas 9 características da personalidade protofascista. A qualquer momento, segundo ele, um movimento político poderia galvanizar, catalisar, aglutinar essas características em slogans políticos. Profético, vimos isso acontecer agora na virada, agora no século XXI. Tá? Vimos isso. Então, pela pesquisa do Adorno, tal, transcende ao nazismo isso daqui. Na verdade, não é o nazismo que inventou tudo isso. Na verdade, o nazismo se aproveitou de um certo zeitgeist do capitalismo em crise do crash de 29 da Bolsa. Tá? Muito bem, vamos lá, vamos seguir essa live aqui. Vamos seguir. Então, tá aí o filme. Ele não leu, claro. O diretor, nem Jordan Peele, né? Nem o Taiping, né? Qual o nome dele mesmo? O Justin Taiping. Claro que eles não leram Adorno, né? Mas eles são extremamente ultra críticos ao futebol americano. Tá? E aquela coisa dá para sentir, pela maneira como é promovido, a NFL promove os seus ídolos, tal. Quer dizer, dá para perceber aqui os vínculos aqui